Bom, e agora falando aqui dos músculos da região da coluna, a gente vai dividir esses músculos aí de acordo com a divisão da coluna. O primeiro grupo muscular que a gente vai falar são os grupos da região cervical. E quando eu falo da região cervical, eu estou falando dos grupos dos músculos que estão localizados na região anterior e na região posterior. Então, na região anterior, eu vou ter o músculo esternocleidomastoide. Eu vou ter também os músculos escalenos e os músculos do grupo pré-vertebral. Na região posterior, eu vou ter os músculos eretores da espinha, eu vou ter os músculos esplênicos da cabeça, vou ter os músculos esplênicos do pescoço e os músculos suboccipitais. Então, o primeiro músculo é o músculo esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide, ele vai ter origem lá no externo e na clavícula, e a sua inserção vai ser lá no processo mastoide. Então, se a gente for levar em consideração o seu nome, se dá por conta da sua origem e a sua inserção. Uma vez que, quando eu falo esternocleido, eu estou falando aqui da origem que ele vai ter no externo e na clavícula. Mastoide, eu estou falando da inserção que ele vai ter lá no processo mastoide. Quando eu penso no esternocleidomastoide, eu já posso fazer essa associação, uma vez que o nome se dá por conta da sua origem e por conta da sua inserção, já que ele vai ter origem lá no externo e na clavícula, e a sua inserção vai ser lá no processo mastoide. Quando o esternocleidomastoide se contrair, ele vai fazer o movimento aí de flexão do pescoço. Além de fazer o movimento de flexão do pescoço, ele ainda vai fazer o movimento de flexão lateral ou inclinação lateral. E por último, ele vai fazer o movimento de rotação da cabeça para o lado oposto. Por exemplo, o esternocleidomastoide que está localizado na região direita, ele vai fazer a rotação para o lado esquerdo. O esternocleidomastoide que está localizado na região esquerda, ele vai fazer a rotação para o lado direito. O movimento ele vai contralateral de onde o músculo está localizado. E o próximo grupo muscular da região da cervical que a gente tem é o grupo dos músculos escalenos. Os músculos escalenos eles se encontram abaixo do músculo esternocleidomastoide, tanto que quando eu tiro aqui o esternocleidomastoide, eu consigo visualizar os escalenos. Eu tenho aqui o escaleno anterior, o escaleno posterior e o escaleno médio. A origem vai ser lá nos processos transversos das vértebras cervicais. E a sua inserção vai ser lá na primeira à segunda costela. Os músculos escalenos, quando eles se contraírem, eles vão auxiliar no movimento de flexão do pescoço, ou flexão lateral, ou flexão unilateral. E mais um músculo que a gente tem aqui na região cervical é o músculo esplênio da cabeça. Esses músculos eles estão localizados aí profundamente aos músculos eretores da espinha. Então eu tenho aqui os músculos esplênio da cabeça e o músculo esplênio do pescoço. O músculo esplênio da cabeça e o músculo esplênio do pescoço. O esplênio da cabeça ele vai ter a sua origem lá na metade inferior do ligamento nucal, no processos espinhosos de C7 e T3. E a sua inserção vai ser lá na parte lateral do osso occipital. A ação dos músculos de esplênio da cabeça e do pescoço é fazer um movimento aí de extensão do pescoço, uma vez que eles estão localizados na região posterior, e como a gente sabe, os músculos que estão localizados na região posterior, eles fazem um movimento de extensão. Nesse caso aqui, ele vai fazer um movimento de extensão do pescoço ou extensão da cabeça. Então, recapitulando, os músculos da região cervical que a gente tem aqui na região anterior
é o músculo esternocleidomastóide, os músculos escalenos e os músculos pré-vertebrais. Para a região cervical a gente tem os músculos espinho da cabeça, espinho do pescoço e os músculos também aqui, os eretores da espinha que vão chegar até na região da cervical também, tá? Então, dividindo por região, são esses os músculos que a gente tem na região cervical.